mas o vídeo de hoje tá mais leve que uma pena. Então pega a vovó, o vovô, a criançada que você tem aí na sua casa, senta no sofá e confere essas dicas, porque são filmes tranquilos, light, liberados para todos os públicos, mas acima de tudo são produções muito boas. Eu selecionei 6 filmes para você assistir com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Esse vídeo aqui é uma homenagem. É uma homenagem ao nosso queridíssimo YouTube. Essa casa que você está assistindo esse vídeo e tal. O YouTube, ele tem dificultado muito algumas coisas aí. Eu postei um vídeo, o último vídeo antes desse, falando sobre aquele filme Saló, ou 120 Dias de Sodoma, que é um filme pesado, bababá. Só que, cara, eu passei horas na edição desse vídeo, tentando, na hora de gravar, não falar coisas que comprometessem as regras do YouTube, porque o YouTube tá censurando um monte de coisa. E as imagens também, procurei não colocar imagens fortes demais, uma coisinha ou outra, mas nada muito impactante. E mesmo assim, mesmo com esse filtro todo, esse cuidado todo, o YouTube foi lá e fez o quê? Desmonetizou permanentemente o vídeo. Então, o vídeo não vai me render nada, tá lá, se você quiser assistir. Mas, o YouTube, cada dia que passa, tá limitando mais os produtores de conteúdo. E a gente faz o quê? Pois é, a gente lamenta. E é por isso que eu tive essa ideia, fazer uma coisa bem light, bem levinha, do jeito que o YouTube gosta, pra família toda. E o primeiro filme dessa lista aí pra você assistir com a vovó e com a criançada é um filme excelente. Estou falando da animação O Castelo Animado, de 2005, dirigido pelo mestre Hayao Miyazaki. É um filme, primeiramente, o visual é belíssimo, os filmes do Hayao Miyazaki são extraordinários, não só no visual, na animação, mas na história, na mensagem, nos personagens que são cativantes, e aqui não é diferente. Conta a história de uma jovem de 18 anos chamada Sofia, e ela conhece um mágico, que você não sabe muito bem as intenções do cara, um cara meio charmoso, sedutor, e os dois começam uma espécie ali de amizade, de envolvimento, e uma feiticeira, fica pé da vida com a situação, joga um feitiço na Sofia, que de 18 anos aparenta ter 90 anos de idade. Ela fica uma velhinha desesperada e ela acaba encontrando o castelo onde esse mágico mora e ela vai lá viver, tentando de alguma forma sobreviver àquela situação toda, e acaba se envolvendo com os moradores daquele castelo. Enfim, é um filme belíssimo, light, com uma mensagem muito bacana também, e que se você ainda não viu, confira. E o segundo da nossa lista de hoje é, na minha opinião, um dos filmes mais engraçados do cinema nacional dos últimos pelo menos 10, 15 anos. Tô falando do filme Cine Hollywood, de 2013. O filme conta a história lá no interior do Ceará, na década de 70, onde é muito raro, era muito raro se ter televisão. E os moradores começam a ter o contato com a televisão, e isso meio que vai afastando as pessoas. Pessoal que geralmente ia pegar um cineminha todo mundo junto, não vai mais. E o Francis Gleidson, olha o nome, Francis Gleidson, proprietário do cinema da cidade, tá desesperado com a situação, porque ninguém mais vai no cinema, todo mundo só quer saber de assistir televisão, e ele precisa se reinventar, fazer de tudo para trazer esse público de volta. O mais interessante desse filme é que o filme ele tem legenda, o sotaque ali é bem forte e tal, a forma com que eles falam é bem divertida, sem contar que os diálogos por si só são bem rápidos, bem ágeis, Se você dormir no ponto, você não entende algumas coisas. É um filme maravilhoso, divertidíssimo, que aborda muito da cultura das cidades de interior aqui do Brasil, lá de 40 anos atrás. É um filme muito legal. Acender as luzes.
Vai fazer uma diferença medonha mesmo. Segue ignorante. E o número 3 da nossa lista é um filme bem sessão da tarde, bem leve e muito bacana, fez parte da minha adolescência, eu adoro esse filme. Eu tô falando de Zathura, uma aventura espacial de 2005. O filme, os moldes dele lembra muito o Jumanji, né? Porque se trata de um jogo onde coisas acontecem no mundo real a partir da descrição do próprio jogo. A história, há dois irmãos ali, né, com crianças, né? O mais velho deve ter uns 10, 11 anos, o mais novo uns 8 anos. Eles ficam aos cuidados da irmã mais velha, o pai sai para trabalhar e eles estão lá entediados dentro de casa e acham um jogo de tabuleiro, que é o tal do Zathura, e começam a jogar esse jogo despretensiosamente, mas as coisas começam a acontecer no mundo real. Não é segredo nenhum que a casa deles acaba indo pro espaço literalmente e os irmãos precisam fazer alguma coisa para voltar para a Terra e sair daquela situação maluca que vai ficando cada vez mais complicada. É um filme para família, um filme para criançada que vai gostar muito dessa temática. Se você ainda não assistiu ou seu filho, sobrinho, irmão mais novo ainda não viu, confere que vale a pena. Think we're home. E eu não podia deixar um filme da Pixar de fora dessa lista de hoje, porque são maravilhosos a grande maioria. E o número 4, eu tô falando de Ratatouille, de 2007, que é um filme sensacional. Conta a história do Remy, que é um ratinho que tem o sonho de ser um chefe de cozinha. Sim, a gente tá falando de uma animação, né? Então, deixa o ratinho com o sonho dele. Só que é meio difícil, né, para um rato conseguir cozinhar e tal. Ele decide então visitar um restaurante lá em Paris e ele acaba encontrando o Linguini, que é um ajudante de cozinha que, meu irmão, o bicho é extremamente atrapalhado, desengonçado, e os dois acabam fazendo amizade. O Remy sobe na cabeça do Linguini, eu fico imaginando um rato em cima da minha cabeça, o quão nojento não seria na vida real, mas vamos lá. Ele fica na cabeça do cara e ele fica através do cabelo, dos fios do cabelo, auxiliando o Linguini lá, o cara, a cozinhar, e ele cozinha uma coisa melhor que a outra. E aí a história vai se desenvolvendo, claro, muitos empecilhos vão rolando no meio do caminho. Se você ainda por um motivo não viu, se eu não me engano, tem lá na Netflix. Inclusive eu li uma notícia esses dias falando que teve um brasileiro que assistiu esse filme 300 e lá vai cacetadas vezes. 300 vezes. Ele é viciado em Ratatouille, não é à toa, que é um filme maravilhoso. O penúltimo da lista de hoje é para você que gosta de filmes de aventura, fantasias e principalmente do Tim Burton. Eu tô falando do Lar das Crianças Peculiares, filme de 2016 com uma premissa bem interessante. O filme é baseado em um livro e conta a história de um jovem de 16 anos que o avô dele sempre falava de uma ilha que tinham crianças com poderes, com crianças peculiares, né, que podiam fazer determinadas coisas que para os humanos eram impossíveis. E depois de um acontecimento, o jovem decide procurar essa tal ilha. Ele vai atrás de algumas pistas e tal, e não é spoiler nenhum falar que ele acaba encontrando. E é um filme que eu gostei bastante. Eu confesso que tem obras do Tim Burton que eu gosto bastante, tem umas que eu acho bem irregular, até para ruim. Essa aqui é bem interessante, apesar do último ato ter alguns problemas. E meu amigo, a gente tem o Samuel L. Jackson no elenco e a Eva Green. Oh, Eva Green, hein? O filme também tem um visual belíssimo, o figurino é muito bem aplicado aqui. Então se você gosta desse estilo de fantasia e aventura, esse aqui é quase obrigatório para você. Look after them, Jake. I promise. E o último da nossa lista é um clássico da sessão da tarde. Pouca gente lembra desse filme atualmente, mas eu acho um filme fenomenal, chamado O Jardim Secreto, de 1993.
O filme, a premissa, né, conta a história de uma menininha que aconteceu uma tragédia com os pais dela e ela é mandada para morar na Inglaterra no início do século XX com o tio dela, numa mansão gigantesca. A menina é até meio mimada, ela tem um primo que mora lá na mansão que anda de cadeira de rodas e um rapaz que é filho de um pessoal que trabalha lá na mansão. Os três se unem porque tem um jardim gigantesco que está meio sem vida e eles decidem transformar aquele jardim no refúgio deles. Refúgio. Então a missão deles passa a ser a dar vida novamente àquele lugar e com isso é óbvio que a amizade deles vai crescendo, por mais que os adultos sejam ali a parte que tenta privar eles, digamos assim. É um filme muito bonitinho, muito nostálgico e que vale a pena assistir. A place where miracles grow. Bem, então tá aí 6 filmes que você pode assistir com a sua família sem medo de ter alguma coisa ali para abalar os ânimos. Não, esses filmes aqui são muito bons, bem tranquilos. Se você se lembra de algum filme desse gênero, deixa aqui nos comentários e também deixa a sua opinião sobre esses filmes que eu acabei de citar aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like que ajuda bastante a gente aqui também. Um grande abraço e até mais!